O Lula falou que o BNDES está sendo difamado, vai. Durante a cerimônia de posse de Aloysio Mercadante, Reinaldo Lula fez uma defesa enfática do BNDES e disse que a instituição foi vítima de um processo de difamação muito grave nos últimos anos, fazendo referência aos ataques recorrentes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula citou aquela história da caixa preta do BNDES, o termo que foi repetido centenas de vezes ao longo do mandato do antecessor. Segundo o presidente, o atual presidente, o banco precisou gastar mais de 40 milhões em 2020 com uma auditoria no banco e não encontraram nada. Vamos ouvir e ver o que ele disse sobre isso. Porque é verdade. Que esse banco foi vítima de difamação muito grave durante o último processo eleitoral. E nós vivemos um momento no Brasil em que as narrativas, mesmo que mentirosas, valem mais do que muitas verdades ditas muitas vezes. Nós vivemos nos últimos 4 anos um processo de mentira translocada. E esse banco foi vítima de muitas mentiras. A primeira mentira que se contou contra o BNDES foi a de que o BNDES nunca foi caixa preta. De tanto martelar isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar 48 milhões numa auditoria internacional em 2020. E o resultado para a demissão dos caluniadores foi que nada foi encontrado de irregular nas operações, porque todas foram contratadas com critérios técnicos e garantias firmes, sob controle de dirigentes sérios de um corpo técnico altamente qualificado. Houve algumas operações não muito boas no BNDES. Agora, vamos lá, né? Ai, tio Rei na contramão, coisa bonitinha. De 2015 para cá, o BNDES devolveu ao Tesouro 678 bilhões, você sabia? Não sabia. Você sabe quanto ele tomou nesse período? Quanto? 54% desse valor. Portanto, o BNDES dá lucro. Para o Tesouro. É que algumas pessoas inconformadas, ainda hoje eu vi, tem uma voz estridente aí contra o governo, tal. Que essa pessoa, ela votou no Lula e ela achou que ela tem que ser dona do Lula sozinha, assim. Já que eu votei no Lula! Eu pensei assim, eu votei no Lula! Eu poderia ter votado no Mercadante, no Bolsonaro, mas eu votei no Lula. Então agora eu quero que o Lula faça tudo o que eu quero. Senão, fica lá no bolsonarismo, minha filha. É saco, porra. Acho que virou dona do Lula agora? Porque tem um grupo de economistas liberais assim, eu votei no Lula, olha o que o Lula tá fazendo. Bom! O Lula implorou para você votar nele? Não? Teve esse processo de difamação. Porque parte do princípio que, olha, o mercado de crédito, o crédito privado para as empresas, tal, porque assim, tem uma ideia de que o BNDES pode ajudar a alavancar o desenvolvimento e o crescimento. Bom, mas ele não é um banco de fomento? Para que ele serviria? Acho sim que tem que estar voltado para questões de ponta. Economia verde, alta tecnologia, tem que pensar onde investir. Claro. E pode ter investimento errado. Agora, o BNDES ser um banco de desenvolvimento e de fomento, mas qual é o problema? É tão grave assim? E eu vou falar aqui. Não, vou falar depois da próxima. Vai lá. O presidente Lula também afirmou nesse evento, Reinaldo, que o BNDES nunca deu dinheiro para outros países, apenas financiou alguns projetos. Sobre as dívidas de Cuba e da Venezuela, com o Banco de Fomento, o petista afirmou que os países vão pagar sim essa dívida e que só não quitaram antes porque Jair Bolsonaro cortou relações diplomáticas. Vamos acompanhar mais esse trechinho do presidente. Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo o dinheiro do BNDES, que o PT era farto de dar dinheiro para outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017.
O que é importante agora é numa matéria publicada no jornal Valor. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de empregos no Brasil. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Que as operações tenham sido lucrativas no geral foram, já disse aqui, do dinheiro devolvido para o Tesouro pelo BNDES, né? Quanto a esses países não terem pagado, não pagaram porque o Bolsonaro rompeu relações, o presidente, poderiam ter pagado antes também, né? Agora, tudo bem, o senhor está dizendo, vão pagar no meu governo, cuidado, agora eles precisam pagar. Agora, que há, sim, uma perseguição, é evidente, um ataque que não faz o menor sentido, né? O próprio o Mercadante, né, que assumiu, disse que é muito bom que o ministro da Agricultura diga que o Brasil é a fazenda do mundo. Ele diz, mas o Brasil também precisa ter, né, produtos industriais de alto valor agregado. E, portanto, o BNDES pode entrar. Eu não vejo mal nenhum o BNDES entrar. Né? Mal nenhum. Mas só o BNDES vai financiar? Aqui eu quero dar uma amarrada com as coisas, que é o seguinte. Posso fazer uma antevisão aqui? Claro. Será da coisa, né? Pessoas daí, Maria. Olha aqui. Outro dia eu falei aqui que a Guajajara é mais importante para a economia do Brasil do que o Roberto Campos Neto, né? Falou. E acho que eu estava falando, acharam que eu estava falando isso por épatê, como dizem os franceses, né? Só para escandalizar. Não é para escandalizar ninguém. É que eu acho isso mesmo. Vocês vão ver, vai ter uma belíssima entrada de recursos no Brasil ao longo do governo Lula, com a volta do Brasil à política internacional e com a adesão do Brasil a boas práticas ambientais. E, portanto, nós teremos, sim, financiamento, vai ter um ciclo virtuoso aí, desde que se saiba direito onde colocar os recursos. Né? Pode ter erro também. Né? Agora, que esse catastrofismo, essa coisa que eu chamei dos... Parece poetas românticos do século XIX... Entende? Exercitando o seu spleen, seu mal-estar, a sua bile. Desculpa, vocês não são Baudelaire, vocês não são Byron, vocês são só economistas que têm uma visão de mundo que não coincide com o do governo que está aí, e vocês precisam ter alguma tolerância com a divergência. E não há nenhuma. Né? E aí, com a devida vênia, torcem muitas vezes os fatos, né? Por força da convicção. Vamos ver. Eu acho que será virtuoso ao fim de tudo o processo. Né? Agora, se o governo, para ser aplaudido por vossas senhorias, tem de aplicar, um tal corte de gastos que inviabilize a própria ideia da alternância de poder, aí vocês podem tirar o cavalo da chuva. Que não vai acontecer. Então o Brasil vai para o caos. E eu estou dizendo, não vai. Não é. Né?